Nas primeiras horas da manhã de 24 de julho de 2025, uma câmera de segurança instalada dentro de uma casa começou a registrar uma movimentação perto da porta da frente. É possível ouvir vozes gritando e os clamores de um homem ecoando pelo cômodo. Um dos invasores aponta a luz do celular diretamente para o rosto dele, enquanto o outro aponta o que parece ser uma arma. Os gritos ficam ainda mais altos. Alguém exige dinheiro e, por vários segundos, o caos continua antes que o vídeo termine de forma abrupta. Mais tarde, a polícia classificaria esse caso como uma das invasões domiciliares mais violentas que a região já havia visto. O homem na gravação era Kamal Akabalut, de 60 anos. Ele morava na Trenton Drive, em Gladstone Park, um bairro tranquilo localizado cerca de 15 quilômetros de distância a noroeste de Melbourne. Kamal era bastante conhecido na região. Ele vivia ali há muitos anos com a família e frequentemente passava as noites com a sua prima Birsel, que estava hospedada na casa naquela noite. Mas, pouco depois das 1 da manhã, aquela sensação de vida normal desapareceu. Naquela noite, 5 criminosos armados com armas de fogo, facas e um martelo invadiram a casa à força. Dentro dela estavam Kamal e o seu primo. O grupo os encurralou em um dos cômodos principais antes que a violência começasse. As imagens de segurança de dentro da casa mostram o momento em que o ataque teve início. Um dos invasores grita: "Cadê o dinheiro?", enquanto o outro aponta uma arma para Kamal, usando a luz do celular para cegá-lo. Os homens gritam uns sobre os outros enquanto Kamal implora, dizendo que lhes dará o que quiserem. Conforme a gravação avança, um dos agressores o golpeia com um martelo enquanto o outro o esfaqueia repetidas vezes. Um disparo de arma de fogo também foi efetuado dentro da residência. Em poucos minutos, o grupo foge da casa, escapando em um SUV branco, deixando Kamal gravemente ferido no chão. Quando a polícia chegou, encontrou Kamal com ferimentos severos causados por tiro. Ele foi levado ao hospital em estado crítico. Sua prima, Birsel, não sofreu ferimentos físicos. Nas semanas seguintes, os investigadores trabalharam para identificar os responsáveis. Detetives reuniram imagens de câmeras de ruas próximas, rastrearam a movimentação de veículos e seguiram múltiplas pistas relacionadas ao SUV branco visto fugindo da cena. Na quarta-feira, 20 de agosto, a polícia realizou operações coordenadas em Vitória e Queensland. 4 homens com idades entre 16 e 21 anos foram presos após mandados de buscas em propriedades em Tarneit, Mill Park, Middle Heights e Bundaberg. 2 dos suspeitos, Patrick Ellison, de 21 anos, e Anthony Tabin, de 18, foram acusados de crimes violentos e permaneceram detidos ainda naquele dia. Um adolescente de 17 anos, preso em Queensland, continuou sob custódia aguardando extradição para Vitória. Entre os detidos estavam um menino de 16 anos, cujo nome não pode ser divulgado por motivos legais. Ele permaneceu detido após optar por não solicitar fiança. Após enfrentar diversas acusações, incluindo invasão domiciliar agravada com arma de fogo, causar intencionalmente lesão grave em circunstâncias de violência extrema, conduta imprudente que põe vidas em risco, posse de arma de fogo não registrada, furto de veículo, incêndio criminoso e cometer um crime enquanto já estava em liberdade sob fiança. Desde 2022, ele já havia sido acusado de homicídio. Em março daquele ano, Declan Cutler, de 16 anos, caminhava sozinho para casa após sair de uma festa em Reservoir, um subúrbio no norte de Melbourne. Um Mazda hatchback roubado parou ao lado dele e 8 adolescentes armados com facas desceram do carro. Eles perseguiram Declan, chutando-o e esfaqueando-o enquanto ele caía no chão. O grupo fugiu apenas para voltar alguns minutos depois, pisotear o garoto novamente e levar seus sapatos. Declan morreu onde caiu, tendo sofrido 152 ferimentos, incluindo 56 facadas e 66 lesões por impacto contundente. O mais novo do grupo, com apenas 13 anos na época, foi acusado de homicídio e de uma acusação alternativa de homicídio culposo por sua participação no ataque. Durante o julgamento, seu advogado argumentou que ele era jovem demais para ser considerado criminalmente responsável, baseando-se em um princípio legal conhecido como doli in capax,
Esse princípio presume que crianças abaixo de determinada idade não podem ser consideradas culpadas por um crime porque não possuem plena capacidade de entender a diferença entre certo e errado. Sacanagem, né? Em setembro de 2023, a juíza da Suprema Corte, Rita Inserti, concordou, determinando que havia uma possibilidade razoável de que o garoto não compreendesse que suas ações eram seriamente erradas em um sentido moral, mesmo que as imagens tivessem registrado o ataque de 2 minutos em que Cutler foi esfaqueado, chutado e pisoteado. Por conta disso, o adolescente foi considerado inocente de homicídio e libertado após cumprir cerca de 1 ano sob custódia. Nos meses em que antecederam o veredito, ele frequentemente apareceu no tribunal por vídeo, rindo, comendo salgadinhos e colocando os pés próximos à câmera, enquanto os detalhes do ataque eram lidos. Menos de 2 anos depois, ele foi preso novamente, desta vez pela invasão da residência em Glenstone Park. As imagens de dentro daquela casa continuam sendo algumas das mais perturbadoras já divulgadas pela polícia. Elas mostram um homem cercado, implorando, e um grupo de jovens infratores que parecem não se importar com o que estão fazendo. Mas o que torna tudo isso ainda pior é saber que um desses garotos já havia enfrentado um julgamento por homicídio, que ele já havia sido visto rindo, comendo e fazendo piadas enquanto as provas de um assassinato eram apresentadas, apenas para ser libertado por causa da idade. E agora, menos de 2 anos depois, ele é acusado de participar de algo assim novamente. O magistrado William Parker ordenou que Patrick Ellison e Anthony Tiemann retornem ao tribunal em janeiro. O menor de 16 anos deve comparecer ao tribunal infantil ainda este ano. Era o fim de julho em Dagenham, uma área tranquila no leste de Londres. Na Oval Road North, uma pequena casa geminada havia se tornado alvo de um grupo de adolescentes locais. Por meses, eles se reuniram do lado de fora, assediando sempre a mesma residência. Vizinhos chamaram a polícia repetidas vezes, mas todas as vezes o grupo desaparecia antes de qualquer agente chegar. Lá dentro, o homem que morava na casa havia parado de dormir no andar de cima, com medo demais para fechar os olhos por muito tempo. Ao final daquele mês, eles voltaram pela última vez e o que fizeram naquele dia mudaria tudo. Robert Prince tinha 76 anos. Ele vivia sozinho em uma pequena casa geminada na Oval Road North, em Dagenham. Frágil, com dificuldade auditiva e apresentando sinais iniciais de demência, raramente saía de casa e frequentemente usava um andador para se movimentar. Como foi mencionado anteriormente, ele vinha sendo alvo de grupos de adolescentes da região. Eles quebravam suas janelas, gritavam insultos do lado de fora e se filmavam na rua. O assédio ficou tão frequente que ele acabou tapando todas as janelas do térreo para evitar mais danos. Vizinhos disseram que aquilo já durava cerca de 3 a 5 anos. Sempre que grupos passavam pela rua, paravam para jogar coisas ou gritar através da abertura de correspondências da porta. Nas semanas que antecederam o incidente, a situação só piorou. Mais um tijolo havia sido arremessado contra uma de suas janelas poucos dias antes. No final de julho, Robert Price estava aterrorizado demais para sair de casa. E o mesmo grupo de adolescentes que o atormentava há anos estava prestes a voltar novamente. Era o meio da tarde de 27 de julho de 2024, quando Nathan Otito, de 18 anos, encontrou um garoto de 16 anos de Dagenham. Imagens daquela tarde mostram os dois passando tempo juntos nas redondezas, soltando fogos de artifício em um parque próximo antes de pegarem um ônibus em direção a Oval Road North. Eles foram vistos caminhando várias vezes em frente à casa de Robert. Por volta das 5h30, a câmera da campainha registrou o adolescente de 16 anos segurando o que parecia ser um fogo de artifício. Quando Price abriu a porta levemente e disse algo para eles, a dupla saiu correndo. Eles voltaram pouco tempo depois. A mesma câmera registrou o adolescente dizendo: vem comigo, seguido de vou tacar fogo nesse c****. Ao se aproximarem da casa, o Tito é ouvido gritando em direção ao imóvel chamando: ei, seu maldito pedófilo, a gente vai acabar contigo. Os dois correram para o jardim da frente. O adolescente de 16 anos subiu na caixa do medidor de gás, alcançou a parte acima da janela tapada e socou um buraco no que restava do vidro. Ele acendeu um fogo de artifício e o empurrou pela abertura antes de pular novamente para o chão.
A campainha de um vizinho, equipada com uma câmera, registrou a explosão segundos depois. O estrondo ecoou pela rua, seguido de risadas enquanto os dois fugiam. Em questão de minutos, fumaça começou a sair pela janela quebrada. As chamas se espalharam pelo cômodo enquanto uma nuvem preta preenchia o ar. Um vizinho que viu o incêndio correu até a porta e tentou entrar. Ele conseguiu falar brevemente com Price pela porta, mas as respostas do idoso começaram a ficar cada vez menos claras. Quando o vizinho tentou arrombar a porta, ela não se mexeu. Os serviços de emergência chegaram à casa pouco depois das 5h40. Os bombeiros forçaram a entrada e encontraram Robert Price lá dentro. Ele foi declarado morto no local. A autópsia confirmou mais tarde que a causa da morte foi inalação de fumaça e queimaduras. Naquela noite, Nathan Otito voltou para o lar de acolhimento em Romford, onde vivia. Ele disse a um funcionário: "Vou pegar 20 anos de cadeia", e avisou: "Não procure notícias sobre o que aconteceu em Dungannon". Alguns dias depois, ele perguntou a uma mulher se ela tinha ouvido falar sobre o incêndio. Quando ela disse que não, ele respondeu: "Se alguém perguntar, diz que eu não estava em Dungannon". Ao ser questionado sobre o motivo, disse: "Talvez eu tenha começado o fogo com um fogo de artifício". Em menos de 2 dias, a polícia prendeu Otito em casa. Roupas idênticas às que ele usava nas imagens daquele dia foram encontradas no local. O adolescente de 16 anos foi preso logo em seguida após investigações sobre sua participação. Ambos posteriormente admitiram um homicídio culposo. No dia 2 de junho de 2025, saiu a sentença. Nathan Otito foi condenado a 6 anos de prisão. O adolescente de 16 anos, que não pôde ter o nome divulgado por ser menor de idade, recebeu uma pena de 2 anos e 8 meses. O tribunal ouviu que o garoto mais novo havia sido incentivado por Otito, já que tinha um histórico de delitos. Ele havia sido condenado por porte de arma branca em setembro de 2023 e novamente em julho de 2024, por carregar uma arma ofensiva. No momento da morte de Robert Price, ele já estava sob uma ordem de reabilitação juvenil. Por anos, Price viveu com medo dos mesmos grupos que o atacavam. Ele tapou suas janelas, parou de dormir no andar de cima e ligou para a polícia repetidas vezes pedindo ajuda que nunca chegou. Passou seus últimos anos preso no único lugar em que acreditava ser seguro e, no fim, nem isso foi suficiente. Era a manhã de 18 de outubro de 2019, no tranquilo subúrbio de Riverview, na Flórida. Às 8h45, operadores de emergência receberam uma ligação de uma mulher dizendo que havia encontrado seu noivo desacordado perto da piscina dos fundos. Quando os policiais chegaram, encontraram Matthew Trussler, de 25 anos, caído de bruços ao lado da água, com sangue visível no pátio. Sua noiva, Melissa Turner, de 26 anos, disse que eles tinham bebido na noite anterior e que ela havia ido dormir enquanto ele ficou acordado. Ela contou à polícia que acordou naquela manhã e o encontrou daquele jeito. A princípio parecia um acidente terrível. Não havia testemunhas, nenhum sinal de arrombamento e pouco que sugerisse o que poderia ter acontecido durante a madrugada. Mas do outro lado da rua, acima da garagem de um vizinho, uma pequena câmera de segurança estava gravando. Ela não registrou imagens do quintal, apenas áudio das primeiras horas da manhã. Mas o que ela captou mudaria tudo. Melissa Turner conheceu Matthew Trussler no Tinder em abril de 2017. O relacionamento evoluiu rapidamente e em menos de 2 anos, eles estavam noivos e morando juntos em um bairro tranquilo de Riverview, Flórida. Pelo que tudo indicava, a noite de 17 de outubro de 2019 começou como tantas outras. O casal havia bebido, postado nas redes sociais e tirado fotos pela casa. Em algum momento, após a meia-noite, Melissa foi dormir, deixando Matthew acordado. Na manhã seguinte, ela ligou para a polícia pouco antes das 9 horas, dizendo que o havia encontrado do lado de fora, perto da piscina, coberto de sangue. Quando os detetives chegaram, a cena não combinava com a história. Os ferimentos de Matthew não pareciam acidentais. Então, em poucas horas, os detetives começaram a primeira entrevista. Enquanto isso, o detetive Ryan Legassa percorreu o bairro procurando pistas. O que ele encontrou foi uma câmera de segurança montada acima da garagem de um vizinho, que estava gravando durante toda a madrugada. Ela não mostrava o quintal, mas o microfone captou gritos vindos da casa do casal. 2 vozes discutindo e uma voz feminina gritando, algo como "então morra". Os investigadores classificaram o clipe como crucial para a linha do tempo.
Enquanto isso, o médico legista encontrou um ferimento de defesa no antebraço direito de Matthew, um grande corte no peito, um corte menor no ombro direito e um ferimento profundo nas costas compatível com uma facada. A conclusão foi de que a causa da morte foi um ferimento no braço com perfuração da veia cefálica. Quando confrontada com o áudio e os achados da autópsia, o relato de Turner mudou. A nova versão incluía uma discussão durante a madrugada, alegava que Matthew tentou enforcá-la e apresentava a facada como legítima defesa, incluindo a afirmação que ela o teria esfaqueado de leve nas costas para fazê-lo soltá-la. Isso levou os investigadores a encontrarem outra peça crucial de evidência em dezembro, dessa vez vindo de dentro da própria casa. O sistema de segurança da ADT havia gravado durante toda a noite de 18 de outubro, e as imagens preencheram o que o áudio captado do outro lado da rua não conseguiu mostrar. Às 3h38, Melissa aparece correndo em direção ao escritório. Minutos depois, Matthew passa pela câmera, seguido por Melissa, curvada e com uma expressão de raiva. Às 4h01 da manhã, a câmera mostra Melissa Turner correndo na direção da cozinha. Ela parece angustiada, movendo-se rapidamente pela sala de estar. Por volta desse mesmo horário, o microfone da câmera do vizinho registra sons de grito. Às 4h08 da manhã, a câmera mostra Melissa parada no corredor da frente, olhando fixamente para a porta, de forma perturbadora. Parece que ela está falando sozinha, quase como se estivesse em um estado de psicose ou algo semelhante. Então, às 8h35, a última gravação a mostra caminhando pela casa, com o cabelo bagunçado, como se estivesse acabando de acordar. Esse foi o horário aproximado em que ela ligaria para a polícia. Esse vídeo, combinado com a gravação do outro lado da rua, deu à polícia provas suficientes para prender Melissa. Seu julgamento começou no dia 14 de fevereiro de 2022, após vários adiamentos causados pela pandemia. E ao final do julgamento, que durou uma semana, um júri considerou Turner culpada de homicídio doloso de 2º grau. Ela foi condenada a 20 anos e meio de prisão. As gravações daquela noite contaram a história que ela tentou esconder. A discussão, os gritos e os sons dos momentos finais, tudo foi captado sem que ninguém percebesse. É raro um caso como esse ser visto e ouvido de 2 ângulos diferentes. Mas neste, tanto a câmera do vizinho quanto o sistema de segurança da própria casa registraram tudo o que importava. Por causa disso, a Melissa não conseguiu reescrever o que aconteceu. Era a madrugada de 15 de maio de 2021, em Dallas, no Texas. Dentro de uma casa na Florina Parkway, 2 gêmeos de 4 anos dormiam em sua cama. Às 5 horas da manhã, uma figura entrou silenciosamente pela porta do quarto. Uma câmera de vigilância doméstica posicionada no canto do cômodo registrou o homem se aproximando das crianças. Ele parou ao lado da cama, inclinou-se e levantou um dos meninos nos braços antes de se virar e sair. A gravação, à primeira vista, não parece estranha. Poderia ser apenas um pai verificando os filhos antes de começar o dia, mas não é. O homem que pegou a criança não era o pai deles. E o pior, ele nem sequer morava ali. Os gêmeos, Cash e Gardner Garnon, estavam hospedados em uma casa na Florida Parkway, no bairro de Mountain Creek. A casa pertencia a Monica Sherrod, ex-namorada do pai dos meninos. O pai, Trevor Garnon, havia voltado recentemente para Houston, deixando os filhos sob os cuidados dela enquanto buscava emprego e tentava se reorganizar. Como ele disse mais tarde, conhecia a Sherrod há anos e acreditava que ela seria capaz de cuidar das crianças enquanto ele tentava se reerguer. Sherrod vivia ali com vários de seus próprios filhos e, segundo relatos, a casa era movimentada, cheia de gente entrando e saindo. Cash e Carter dormiam no mesmo quarto, nos fundos da casa, porque, segundo Sherrod, ela não queria que ficassem sozinhos. Ela mantinha uma câmera de segurança no quarto, apontado para a cama deles, e deixava o equipamento gravando durante toda a noite. Vivendo ali perto estava Darian Brown, de 18 anos. Ele era familiarizado com o bairro e já havia estado na casa antes, por meio de um dos filhos adolescentes de Sherrod. As pessoas da área o conheciam, mas não muito bem. Brown havia visitado a casa 2 dias antes e chegou a interagir com Cash enquanto Sherrod estava fora fazendo compras, algo que a irritou bastante. Mas ele não foi visto depois disso, então Sherrod seguiu a vida normalmente.
E naquela noite, nada parecia fora do comum. Os meninos foram dormir como sempre, dividindo o mesmo cobertor, a luz fraca do corredor iluminando o quarto, enquanto o restante da casa finalmente adormecia. Às 5 horas da manhã, a câmera do quarto registrou um homem entrando. Ele vestia um moletom com capuz, calça de moletom e tênis, movendo-se devagar na direção da cama onde os gêmeos dormiam. Por alguns segundos ele ficou parado observando-os. Depois puxou de leve o cobertor, hesitou e, novamente por fim, inclinou-se e ergueu um dos meninos nos braços e saiu do quarto. O outro gêmeo se mexeu levemente, mas não acordou. Às 6h40 da manhã, uma vizinha caminhando pela Saddle Ridge Drive, cerca de 8 quarteirões dali, viu uma pequena figura deitada no meio da rua. Era Cash. Ele estava descalço, sem camisa e coberto de sangue. Ele havia morrido após sofrer múltiplas facadas. Em minutos, policiais e equipes de emergência encheram a rua. Oficiais começaram a bater de porta em porta, perguntando aos moradores se tinham crianças em casa. Ninguém ainda sabia quem era o menino, nem de onde ele tinha vindo. De volta à Florina Parkway, a casa ainda estava silenciosa. Lá dentro, Carter Garnon dormia na mesma cama de onde seu irmão havia sido levado horas antes. Mas por volta das 7 da manhã, a mesma figura retorna ao quarto após o nascer do sol. O cômodo agora está mais claro. Os contornos da cama e dos móveis estão nítidos. O homem entra e fica parado sobre Carter por alguns segundos, inclinando-se levemente antes de hesitar. Ele parece ouvir algo fora do quarto, dá um passo para trás e sai rapidamente, sem levá-lo. Momentos depois, Carter acorda. A gravação mostra o menino olhando ao redor, confuso com o espaço vazio ao lado dele. Ele sai da cama e caminha até a porta, procurando o irmão pela casa. Depois de alguns minutos, volta sozinho ao quarto. Mais tarde naquele dia, investigadores chegaram à casa na Florina Parkway. Eles levaram sacos de evidências, incluindo a gravação que mostrava o sequestro. Em sua declaração, Monica Sherrod identificou o homem no vídeo como Darian Brown, reconhecendo-o por tê-lo visto na casa dias antes. Às 10 horas da noite, a polícia de Dallas confirmou a prisão de Brown. Ele foi levado para a cadeia do condado, inicialmente acusado de invasão de domicílio e sequestro. À medida que novas evidências foram processadas, as acusações foram ampliadas para incluir homicídio qualificado. Os detetives descobriram que Brown havia entrado na casa por meio da garagem destrancada e forçado a porta dos fundos para chegar ao quarto. Registros judiciais também revelaram que não era a primeira vez que ele tentava levar uma criança. 3 meses antes, ele havia invadido outra casa em Dallas e tentado sequestrar uma menina de 2 anos, mas foi impedido pelo avô da criança. O homem conseguiu arrancar a menina de volta e Brown fugiu. Nenhum boletim policial foi registrado. Após sua prisão, tanto os promotores quanto médicos concluíram que Brown não estava mentalmente apto para ser julgado. Em 2022, ele foi enviado ao Terrell State Hospital para tratamento, depois que médicos determinaram que ele não conseguia compreender os procedimentos legais ou ajudar em sua própria defesa. Após o tratamento, um juiz concluiu que ele estava apto a retornar ao tribunal. O advogado de Brown afirmou que ele havia sido diagnosticado com esquizofrenia e que estava ouvindo vozes na noite do assassinato. Mas em outubro de 2025, Darian Brown declarou-se culpado de homicídio em primeiro grau. Ele foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de condicional. O pai de Cash, Trevor Garnon, divulgou uma declaração de Houston. Ele admitiu que havia deixado Dallas semanas antes para evitar acusações de drogas pendentes, deixando os filhos sob os cuidados da ex-namorada. Ele disse que acreditava que eles estariam seguros, mas que essa confiança lhe custou tudo. A gravação daquela noite é difícil de processar. O vídeo não é barulhento nem caótico. É silencioso, estático e quase comum. Ainda mais perturbador é que a câmera não apenas registrou um homem sequestrando uma criança que ele viria a assassinar. Ela registrou o mesmo homem tentando fazer isso novamente.